Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um quadro sobre previsão do tempo. Vamos entender como é que vai ficar o clima nas principais regiões produtoras nos próximos dias. Portanto, e eu quero que você que está nos acompanhando mande as suas perguntas. O nosso canal de comunicação com você está aberto tanto no nosso site noticiasagricolas.com.br. Aqui então do ladinho tem o nosso chat e também no nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. Mande a sua pergunta, sempre lembrando de você então falar para a gente de onde você está acompanhando essa transmissão, cidade, estado, para a gente trazer as perguntas mais assertivas para o Alexandre Nascimento, que é sócio-diretor e também meteorologista da Notus. Alexandre, seja muito bem-vindo. Muito bom dia a todos. Muito bom dia, Alexandre. É um prazer ter você aqui de volta com a gente no Notícias Agrícolas. E eu queria já começar perguntando algo que a gente estava conversando um pouquinho antes de entrar ao vivo, sobre novas frentes frias chegando no Brasil. Eu estive no último final de semana, até metade dessa semana mais ou menos, lá no Rio Grande do Sul, onde chegaria uma frente fria com chuvas, ali amenizando um pouco as temperaturas. Até cheguei a pegar um pouquinho desse friozinho no domingo por lá, mas depois um pouco mais de calor. Eu queria que você trouxesse as previsões, então, de novas frentes frias para o Brasil, por gentileza. Vamos lá, Letícia. Bom, a gente teve aí essa primeira frente fria, né? Depois de semanas aí com ondas de calor, sistemas de alta pressão sobre grande parte do Brasil. E aí a gente teve essa primeira frente fria que aconteceu lá entre domingo e segunda-feira da semana passada. Só para ter uma ideia, né? No sábado, por exemplo, a fronteira oeste né, do Rio Grande do Sul com a Argentina registrou quase 40 graus, né? E depois, na segunda-feira de manhã, estava quase 10 graus a fronteira do Brasil com o Uruguai. Então, passou essa primeira frente fria, provocou um pouco de chuva. Essa frente fria conseguiu romper o bloqueio que estava sobre, até mesmo sobre a região central do Brasil. Começou a provocar alguma chuva. É lógico que a chuva, depois de 40 dias, né, com bloqueios, ela acontece de forma irregular. Tem um segundo sistema que está no mar, próximo da costa do Rio Grande do Sul, um sistema de baixa pressão, também vai dar origem a uma outra frente fria que se desloca muito rapidamente aí nas próximas 24 horas até a região central do Brasil, né? Aumenta um pouco mais a chance dessa chuva na região central do país. Tem um terceiro sistema que passa no dia 20 e assim vai ao longo das próximas semanas, ou seja, sem bloqueio, né? A gente, vamos dizer assim, entra na programação normal. O que é normal? A cada 4, 5 dias passar uma frente fria que se desloca pelo país, né? Não necessariamente, tem muita gente que fala, ah, cadê o frio? Pessoal, frente fria é um sistema meteorológico, né, que não tem esse nome porque termina sendo uma região fronteiriça entre uma massa mais fria e uma massa mais quente. Não necessariamente essa massa mais fria traz frio de verdade, né? Mas traz aí uma certa queda na temperatura. Então é isso que de forma gradativa vai acontecendo nas próximas semanas, trazendo o clima para uma condição mais típica da época do ano. Tá? Então, por exemplo, a gente já está vendo que em algumas áreas do Sudeste não está mais fazendo 36, 37 graus como vinha fazendo até semana passada. Está ali na casa dos 32, 33, o pessoal está reclamando ainda do calor, claro, né? Depois de tanto tempo com temperaturas tão elevadas, né? A sensação das pessoas ela termina, né, sendo afetada. Mas há a expectativa de que isso vá mudando e, né, melhor do que isso, trazendo um pouco de chuva para ajudar aí algumas áreas ainda no desenvolvimento final das cultivares de soja mais recentes e outras, né, para dar condição aí para o plantio da segunda safra. Inclusive isso que eu queria comentar com você, né? No Rio Grande do Sul, teve essa condição de estiagem bastante severa, temperaturas muito elevadas, sensação térmica mais elevada ainda. Essas frentes frias que estão chegando, elas vão ajudar mais no plantio que vem dos novos cultivos pela frente do que mais para a soja, né, Alexandre? Porque aparentemente o que se conversa, né, inclusive conversando com produtores locais lá no Rio Grande do Sul, essas chuvas chegam um pouco, de certa forma, tarde demais, né? Para o que passou, né, infelizmente, né, não tem muito o que fazer. Mas é uma boa notícia para a semeadura aí, né, de algumas áreas aí que fazem a segunda safra propriamente dita e também, né, molhar um pouco aí para as condições da safra de inverno. Então
essas frentes frias, elas vêm em boa hora para isso, né, para o futuro. Infelizmente, né, a safra de verão, ela, boa parte dela foi super comprometida. E então, falando, né, como você disse, que são frentes frias que não têm um bloqueio ali atmosférico, que elas vão passar, né, e lembrando, como o Alexandre pontuou, frente fria não significa que vai fazer frio, ou seja, os seus casacos continuam dentro dos guarda-roupas, mas ameniza um pouco a temperatura, né, Alexandre? E sem esses bloqueios, né, não vai ficar estacionada essa nebulosidade ou essa frente fria em nenhuma parte do país, não temos condição de invernada para nenhuma parte do país? Olha, lá para o norte, né, até mesmo algumas áreas de Mato Grosso, Maranhão, a gente pode ter sim, lá para cima, sim, é até normal, né, que aconteça nessa época do ano. Março ainda é um mês muito chuvoso, né, em algumas áreas ali do norte e também do Nordeste, essas áreas mais ao norte da região Nordeste, né, então para lá já é, ainda é possível que aconteça, né, algumas áreas de Rondônia, né, alguns produtores lá no Acre, no sul do Amazonas, no Pará. Mas, de certa forma, o pessoal já sabe que nessa época do ano ali é complicado, né? E até mesmo ali o norte do Mato Grosso. Agora, para baixo, realmente fica mais complicado, né? A gente já está em meados de março, já é normal, né? Ou é muito difícil acontecer nessa época do ano invernar, né? Mas na condição que a gente está agora, sim, não é para isso mesmo, né? São as frentes frias provocando o retorno da chuva, mas para um clima dentro de uma normalidade de segunda quinzena de março. Bom, então eu queria só dar uma pausa aqui na nossa conversa e falar com você que está do outro lado da telinha aí. Mande as suas perguntas. Como eu disse, o nosso canal de comunicação com você está aberto. No nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial, ou aqui na nossa página do noticiasagricolas.com.br. Mande as suas dúvidas de como vai ficar o clima aí na sua região. Pode também comentar como é que está o clima por aí, se está ruim para a colheita, se está bom para plantio, enfim, vamos trazendo as informações aqui, todo mundo junto, que informação boa é informação compartilhada e a gente vai construindo essa conversa juntos. Alexandre, eu queria que você mostrasse, portanto, os mapas, então, de como que vão ficar essas condições de chegadas de frente fria, perdão, e como que vai ser a passagem delas, porque eu sei que você tem mapas aí bastante ilustrativos para a nossa audiência. Vamos lá. Bom, aqui a gente tem a expectativa da chuva para as próximas semanas, então aqui entre os dias 15 e 21 a gente vê essa frente fria que eu comentei, que é essa do final de semana, ela vem, ela para bem aqui na região central do Brasil, então traz mais umidade aí para os produtores paulistas, né? O pessoal de Minas aí está com bastante dificuldade, lá também fez muito calor, né? Já voltou a ter aí algumas pancadinhas de chuva, mas essa chuva ela melhora um pouco mais aí nas próximas semanas. Idem para Goiás, né? Muita gente de Goiás ali. A gente acabou até de falar com um dos nossos clientes lá na região, né? Falando que o pessoal está se reunindo para rezar, né? Eu acho que a reza foi boa, porque, né, a chuva volta, ó, entre os dias 15 e 21, entre os dias 22 e 28, faz até o corredorzinho de umidade aqui. Então, a chuva volta para a região central do Brasil. Então, onde estava mais crítico, exatamente nessa área aqui mais leste, né? Que pega desde os estados do sul aos estados do sudeste e a Bahia. E aí, veja que nas próximas semanas as condições melhoram para todas essas áreas, tá? Então, assim, é lógico que, né, tem gente que fala, você falou que ia melhorar e amanhã já está me cobrando. Calma, gente, a coisa infelizmente acontece de forma gradativa, né? Eu, mais do que ninguém, gostaria muito, né, de que as coisas acontecessem sempre de forma perfeita para todo mundo. Mas se a gente olhasse esses mapas aqui há 2, 3 semanas atrás, essa condição aqui, essa clareira, ela estava praticamente de norte, né, aliás, do sul até a região nordeste de forma geral. E isso já não está sendo previsto para as próximas semanas. Então, está acabando essa condição. Aí, entrando dentro do mês de abril, a chuva, veja, lembra que eu falei, né? Lá no norte do Mato Grosso, aqui no Maranhão, bastante chuva ao longo de todas as semanas, ó, 15, 21, 22, 28, 29, 4 de abril, e se mantém ao longo de abril muita chuva ainda no norte, normal para a região. E nas outras áreas, uma chuva mais modesta, que também é normal para essa época do ano, né? Então, esse normal para essa época do ano é a cada 3, 4 dias passa uma frente fria, né? Derruba aí um pouquinho de chuva, não tem mais chuvarada como acontecia lá em janeiro, em fevereiro, né? Então é uma condição normal, tá? Para as próximas semanas, né? Isso vai favorecendo aí o desenvolvimento inicial da segunda safra,
né, vai trazendo aí um pouco mais de umidade para esses dias finais aí das cultivares mais recentes aí de soja. Ou seja, a coisa volta para o eixo, Letícia, depois dessas semanas aí que foram tórridas, né, tanto de calor quanto de umidade baixa, enfim. É uma condição realmente bem atípica, já chegou ao fim, vamos dizer assim. E a gente vai com previsão aí até quase o final de abril, uma condição bem típica, né, para todas as regiões. Veja, entre o final de abril já é normal começar a parar de chover, né, ou os intervalos entre as chuvas vão aumentando bastante na região central do Brasil. E a gente tem chuvas regulares no sul, então é o que eu falei aí em relação à umidade para a safra de inverno. Tá? Então a gente entra dentro de uma normalidade. Ou seja, né, as águas de março fechando o verão devem vir ali, então, nessas passagens de frente fria, né? Não devem vir de uma maneira ali muito intensa para nenhuma parte do país. É só lá para o extremo norte que aí a coisa ainda é meio complicada nessa época do ano, né? Ainda chove bastante, então lá também dentro do normal, ou seja, bastante chuva. E dentro do normal também para uma condição de laninha, ainda que esse laninha, esse fenômeno não tenha sido dos mais fortes, né? Tenha sido uma condição um pouco mais ali moderada, né, Alexandre? Olha, eu diria fraca, né? A expectativa já era, né, da NOAA, e a gente corrobora com a mesma ideia, né? Era de uma laninha de fraca intensidade e de curta duração. Ela começou ali no final do ano, mais ou menos, entrou ali no período, né, no limiar, aliás, de laninha, ah, na segunda quinzena de novembro. A anomalia, ela não chegou a 1 grau, né, abaixo de zero, na região central. O valor mais forte que aconteceu foi 0,9. Só lembrando que se ficar entre -0,5 e -1 é tido como uma laninha de fraca intensidade. E nesse momento nem existe mais, né? A gente está nessa semana com anomalia zero, ou seja, dentro de uma normalidade. Aí o pessoal pode, né, questionar, mas a NOAA ainda não falou nada e provavelmente nem vai dar laninha. Pessoal, isso não existe, tá? A laninha tá e aconteceu de forma fraca, sem grandes, né, impactos, mas ela aconteceu. E agora, né, fraca intensidade, em se tratando de NOAA, existem critérios, tem que esperar algumas semanas, né? Então, assim, é questão, né, de critério da agência. Mas, fato é, nesse momento está dentro de uma neutralidade e essa é a expectativa, inclusive, que continue ao longo das próximas semanas. Se a gente pegar aqui a região, só voltando aqui um pouquinho o mapa se a gente pegar aqui a região oeste, né, da América do Sul, ou seja, o Pacífico Leste, a anomalia já está bem positiva, né? O pessoal falando de El Ninho costeiro. Pessoal, vamos, né, entender uma coisa. El Ninho costeiro só interessa para Peru, para Bolívia, né? Lá para ali efeito local naquela região. Isso não tem, né, o efeito para Brasil, né? Ele não existe, tá? Então, assim, existe esse tal El Niño costeiro que tem um efeito local que chega a ser aí, né? Vamos dizer assim, bastante, às vezes até meio devastador, mas localmente não existe essa conexão com o Brasil, ok? E em relação à previsão, né? Não há previsão, por enquanto, de retorno ou de possibilidade, enfim, de formação de El Niño. Não é? Aqui é o último gráfico que a NOAA lançou ontem, inclusive, né? O que eles são bastante criteriosos em falar o seguinte: estamos aí com a chance maior de manutenção da neutralidade até agosto. Daqui para frente, de agosto em diante, né, é, é uma previsão que qualquer coisa que a gente falar agora, ela pode ser falha. Por quê? Primeiro, está distante. Segundo, a destreza dos modelos nessa época do ano é a pior do ano. Então, assim, essas barrinhas em azul, elas mostram que existe aí, sei lá, 40 e poucos por cento de chance, né, de formar laninha e a mesma porcentagem de manter neutralidade e uma porcentagem menor de formar El Niño. Mas isso não quer dizer nada, pessoal, como eu acabei de falar. Essa previsão, neste momento, para o segundo semestre, ela é muito ruim. E isso, né, quem está dizendo não sou eu,
É só pesquisar, tem um artigo chamado Spring Barrier, né, que é da própria NOAA, explicando por que que a previsão dessa época do ano é tão ruim para segundo semestre, né, de previsão de El Niño e Laninha. Não, acho que não é o caso da gente entrar nesse detalhe aqui, mas fato é, né, continuamos em neutralidade até agosto. Daí para frente, a Letícia vai me convidar mês que vem, nos outros meses aí, para eu vir contar para vocês. Ah, mas você não tenha dúvida, Alexandre, que você é sempre convidado aqui. Inclusive, eu quero agradecer o pessoal que está aqui na interação no chat. Vamos começar a puxar então vocês para a nossa conversa. Já agradecendo vocês pelas perguntas, porque são as dúvidas de vocês que ajudam, inclusive, a responder as dúvidas de outras pessoas da mesma região que estão nos acompanhando. Então, podem ir mandando suas perguntas que a gente vai aqui fazendo. Eu vou fazendo essa ponte de vocês com o Alexandre. Ó, o Roberto Padilha Macedo, ele queria saber como é que vai ficar nos próximos dias em Sítio da Abadia, no estado de Goiás, se há previsão de chuvas, porque o tempo lá está seco há vários dias, Alexandre. Tem sim, como eu mostrei aqui nos mapas, ó, a partir já desta semana vai melhorando as condições de chuva e, né, principalmente do meio da semana que vem em diante, né, a chuva se estabelece, né, em todas as áreas de Goiás. Já tem região que choveu, ontem choveu bem em Rio Verde, já tem chovido aí há uns 2, 3 dias de forma praticamente, né, regular, né, ali nas mediações de Brasília. Nós tivemos aí, inclusive, infelizmente, né, vítimas em Anápolis. Então, esses temporais pontuais, eles estão voltando a acontecer e a tendência de que, né, se espalhe por todas as regiões essa chuva aí nas próximas semanas. Temos mais pessoas aqui, ó. O José Pereira está sempre com a gente. José Pereira, um abraço para você, que é quase um sócio aqui da nossa programação, que está sempre comentando aqui com a gente. Obrigada pela interação. O José Pereira diz o seguinte: bom dia, Ouricuri, no sertão de Pernambuco, meu Deus, está acabando tudo com a seca braba. Ele diz o seguinte: se vai chover no final de março e começo de abril, o gado está muito magro. E ele diz o seguinte: o que está acontecendo nesse ano que não está chovendo? O ano passado, fevereiro e março, choveu cerca de 600 milímetros no sertão. Então, o que ele quer? Ele quer saber por que não chove e como que vai ficar ali para Ouricuri, sertão de Pernambuco, agora nessa segunda quinzena de março, comecinho de abril. Olha, eu diria que o ano passado foi um ano atípico na região, tá? Normalmente aí a chuva ela é mais para de março em diante, né? E o ano passado começou a chover, inclusive em janeiro, né? Contrariando inclusive as expectativas. Eu sou um crítico aqui ferrenho, né? Do tal de olhar a previsão para o Brasil apenas falar de El Niño e Laninha, né? E não é assim que faz previsão para o Brasil. Nós temos aí diversos fatores que podem influenciar as condições do tempo aqui no país. E o ano passado foi um exemplo bastante típico disso. Bom, nesse ano, qual é a expectativa? A expectativa é de que a chuva volte aqui, ó, no finalzinho de março, começo de abril. Mas veja, esses 600 milímetros aí que você citou, pelo menos, né, em princípio, não há essa expectativa. A gente deve ter aí um abril com chuva, né, próximo da normalidade, pode até ser um pouquinho acima da média, tá? Mas esses 600 milímetros aí, infelizmente, né, vai ser bem difícil de acontecer esse ano. E veja que isso está de forma geral, né? A gente veio aí, como eu falei, né, as últimas semanas muito secas, praticamente do Rio Grande do Sul até o norte aqui da região Nordeste, né, até ali o Rio Grande do Norte, passando pelo sertão pernambucano, né, e essa condição ela começa a melhorar junto com essas frentes frias que começam a avançar, mas é só para o final do mês mesmo, né, e durante o mês de abril a gente pode ter chuvas mais regulares sobre a região, mas nada, como eu falei, dentro do normal. Só para a gente ter uma ideia do que eu estou falando, ó, aqui a gente tem o mapa do que seria normal acontecer ao longo do ano. Então veja que janeiro é um mês que chove pouco e essa chuva ela vai aumentando, né? Exatamente ali no mês de março, né? E aí depois abril ainda chove e aí começa a reduzir de novo, né? Por isso que o sertão é sertão, o período úmido é muito curtinho, né? Infelizmente, né? E esse ano, apesar da laninha, né? Repito, né? A laninha é um fenômeno que normalmente favorece o Nordeste, mas não é só de Pacífico que se faz previsão para o Brasil.
né? Então, as outras variáveis estão, por enquanto, ainda desfavorecendo a chuva na região, Ainda ok? nas Então, nossas... Perdão, pode continuar o raciocínio, Alexandre, desculpa. só finalizando, volta a chover mais no final do mês, mas muito menos do que o ano passado. E continuando aqui nas nossas interações, inclusive obrigada a você que está nos assistindo e que está mandando as suas perguntas. Só queria ressaltar aqui para o Paulo Sérgio da Silva, que está em Catalão, no estado de Goiás. Paulo, o Alexandre acabou de falar um pouquinho sobre como que vai ficar o clima no estado de Goiás, ali falando um pouco da região de Sítio da Abadia no estado, mas depois ele trouxe um contexto para o estado como um todo. Recomendo depois você correr a barrinha um pouquinho mais para trás que você vai conferir, portanto, a previsão aí para o estado. A gente está falando de Pernambuco, agora continuando no topo do mapa. Eu estou aqui com a questão do Fernando Araújo, nos dando bom dia. Bom dia, Fernando. Ele quer saber se tem alguma previsão para a região de Vanderlei, oeste da Bahia. Ele quer saber, então, como é que está a condição por lá. E o Evair Brion também, qual é a previsão para ver... Ah, não, o Evair está falando de Minas Gerais, já que a gente chega para o pessoal de Minas. Mas na Bahia, então, portanto, é a região oeste. Vamos lá, dá para responder os dois na mesma frente fria só, Letícia. Olha, a gente tem essa frente fria que está se deslocando pela região central do Brasil ao longo aí dos próximos dias. Ela começa a trazer o retorno da chuva para Minas. Se você está falando do norte de Minas, é principalmente aí a partir do meio da próxima semana, junto com o pessoal de Vanderlei lá no oeste da Bahia. Tá? Então, o oeste da Bahia volta a ter chuvas, né, mais regulares a partir aí do meio da semana que vem, até aí finalizar, né, o mês de abril, tá? Mas aí a chuva retornando para a região com um pouco mais de intensidade no meio da semana que vem. E aproveitando que a gente está falando, então, você já pegou aí o comecinho aí do estado de Minas Gerais, começamos pela região norte. Agora vamos descer um pouquinho para Minas, vamos para a região leste, Governador Valadares, Juliarte Barbosa também, que está sempre aqui com a gente. Juliarte, um abraço para você. Ele diz o seguinte: socorro, meus amigos, a água da propriedade já está acabando, tenho que racionar. E ele falou: ora irrigo a horta, ora ponho para os animais. Seca crítica em Governador Valadares. Que veranico é esse? Tem algum alívio previsto? As chuvas nunca chegam e ele diz muito obrigada pelas atualizações. A gente que agradece a sua participação, Juliette. Olha, a chuva está chegando já, tá? Ontem nós tivemos muita chuva ali em algumas áreas, né, da divisa de Minas com o Rio de Janeiro, né? E a frente fria que passa no final de semana, ela vai avançando, né? Valadares está mais ou menos aqui no finalzinho dessa área verde, né? E semana que vem ela entra debaixo da área verde, então tem expectativa de chuva, tá? Mas é aquilo que eu falei, inclusive, o pessoal lá de Pernambuco. Ah, a gente já está, né, finalizando aí o mês de março, nas próximas semanas, entrando dentro do mês de abril. Então, assim, tem chuva, ok, né? Mais uns 10, 15 dias de chuvas volumosas, aí começando a partir do meio da semana que vem, mas depois a chuva ela volta a ficar mais fraca. Então, em relação ao reservatório, né, infelizmente não é água para encher reservatório, né? Mas tem essa expectativa sim de retorno de chuva, ainda né, nesses próximos 7 dias, ou seja, no começo da semana que vem, mas com força total do meio para o final da próxima semana. Perfeito. Alexandre, a gente ainda tem aqui mais interações. Você já comentou um pouco sobre a região norte de Minas Gerais, né? Município, portanto, de Verdelândia. E a gente tem aqui o pessoal de São Paulo, o Ricardo Bueno. Bom dia, viu, Ricardo? Perguntando como é que vão ficar os volumes de chuva para Jaboticabal aqui no estado de São Paulo. Olha, nós temos aí essas frentes frias que estão passando, está chovendo praticamente de forma diária, mas extremamente manchado. Onde chove, a chuva chega até a assustar, né? Mas, e aí a gente tem essas duas frentes frias, essa do final de semana e a da semana que vem, que passa rapidamente por São Paulo. Os volumes de chuva não são elevados, tá? Repito, né? Apenas aí onde cai essas tempestades de forma muito rápida e às vezes muito forte, mas se você pega aí ao longo das próximas semanas, né, vai chover, né, um pouco abaixo da normalidade, inclusive, mas tem retorno de chuva, né, vai ser suficiente aí para esse reinício, né, de plantio de segunda safra, né? Então essa é a condição aí para as próximas semanas. Então, sempre tem chuva, né, mas já é uma chuva dentro do padrão normal para a época do ano
e de agora em diante a gente não tem lá toda essa água, tá? Mas de qualquer forma, assim, uma condição bem diferente das últimas semanas, não tem mais o calorão aí, Jaboticabal registrou aí temperaturas acima de 35 graus, essa condição não volta. Ah, mas hoje está calor. Tá, mas não está igual semana passada. E a tendência com essas frentes frias é de que baixe aí mais uns 2, 3 graus e na eventual passagem das frentes tem essa chuva, né? Essa chuva que, repito, é uma chuva dentro do normal para a época do ano, já não é uma época que chove tanto assim. Ou seja, é aquela chuva que dá aquele refresquinho e, como a gente disse, que você reforçou muito bem no começo do vídeo, a frente fria não é que vai vir um frio, vai ser ali a amenização das temperaturas, então, um pouco mais elevadas, né, Alexandre? É isso aí. Perfeito. Alexandre, meu caro, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Agradeço também a toda a audiência que compartilhou as suas dúvidas, né? E, portanto, trouxe mais respostas e isso para a gente é importante, a gente levar a informação, então, para onde você, produtor, precisa. Alexandre, até a próxima. Muito obrigada. Grande abraço, até a próxima. Eu que agradeço sempre a oportunidade. Tá, então estivemos com o Alexandre Nascimento, que é sócio-diretor e meteorologista da Notus, nos trazendo as informações sobre a previsão do tempo. Novas frentes frias devem chegar ao Brasil nos próximos dias, se intercalando, mais ou menos assim, se assim podemos dizer, de uma maneira um pouco mais simplificada. Então, nos próximos dias vem uma nova frente fria entrando ali pelo Rio Grande do Sul. Essa frente fria está localizada mais ali no litoral do estado. Já houve, então, uma passagem muito rápida de uma frente fria no último final de semana ali pelo estado e sem nenhum bloqueio no caminho, ela subiu ali pelo sudeste, passou rapidamente pela região centro-oeste. Uma nova frente fria deve vir nesse fim de semana e uma próxima ainda ali perto do dia 20, sempre com essas passagens mais rápidas, né, com chuvas ali que dão uma refrescada, dão uma amenizada nas temperaturas e que devem ali facilitar um pouco a vida do produtor de soja, que ainda está com uma soja que foi plantada mais tarde no campo, e para aqueles produtores que já estão ali nos trabalhos do plantio do milho segunda safra. Aquela soja que foi plantada mais cedo, que ainda está na fase de finalização do campo e que sofreu muito com o calor, principalmente o pessoal que está no sul do país, que está nos acompanhando, sabe muito bem disso que a gente está falando. Essa soja, ela já ali não tem muito mais jeito, essa condição da estiagem, ela foi muito grave, mas para quem está com a soja plantada mais no tarde, ali ainda no campo, essas chuvas devem dar uma certa ajuda. Encerro por aqui, mas antes eu convido você a continuar acompanhando a nossa programação aqui no Notícias Agrícolas, que começa cedo às 8 da manhã com Bom Dia Agronegócio. Carla Mendes dominando a bancada, trazendo uma abertura de mercado extremamente completa para você, produtor rural, com informações sobre agronegócio brasileiro e internacional, sobre câmbio, que também é muito importante, informações sobre geopolítica, informações sobre macroeconomia e sempre um entrevistado para trazer para você também uma certa costura para todas essas informações, para que você comece o seu dia, então, tomando as melhores decisões para os seus negócios. Em seguida, às 9 da manhã, Realidades da Safra com Guilherme Dorigatti, porque aqui no Notícias Agrícolas, para mais do que divulgar as expectativas de safras, vindas de consultorias ou de órgãos oficiais, seja do governo do estado, governos estaduais ou municipais, é no Realidades das Safras que você escuta produtores de regiões de norte a sul, de leste a oeste do país, trazendo de fato o que está acontecendo ali no município de cada um, como estão as condições de plantio, de colheita e de desenvolvimento desses cultivos. Às 10 da manhã, previsão do tempo, portanto, aqui geralmente com Erickson Cunha, hoje excepcionalmente eu, Letícia Guimarães, trazendo essas informações para você. Às 11 da manhã, daqui a pouquinho eu retorno para trazer as informações do mercado do boi gordo, também todo dia, sempre um analista diferente para trazer um ponto de vista diferenciado para você formar a sua opinião e tomar as melhores decisões a respeito da sua operação. E ao meio-dia a gente também tem sempre uma entrevista diferente, seja de um mercado, de alguma commodity que precise ali de um aprofundamento por causa de alguma informação, algum fundamento de mercado que está mexendo com essa commodity. Hoje, especialmente, Carla Mendes entrevista Jason Vieira sobre o dólar, como eu disse, algo que também impacta muito o agro brasileiro, mas claro, a nossa programação segue durante todo o dia, inclusive com podcasts originais que você pode ouvir, acompanhar em vídeo no Notícias Agrícolas ou ouvir na sua plataforma de áudio preferida, quando quiser e onde quiser. Encerro por aqui, já tem mais informação para você. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.